Então, pessoal, bom dia. Estamos estudando nas aulas de gramática, concordância verbal, e eu retomo essa temática com vocês. Antes que passemos para as próximas regras, exceções, situações específicas, eu vou mostrar para vocês o quadro da nossa aula anterior, que fazia uma síntese de várias regras. Esse quadro, inclusive, eu postei na Iônica, no mural de vocês, para que vocês pudessem conferir. Então vejam aí comigo, por favor, certo? Na aula passada, nós tivemos assim, primeira regra geral, em que vimos que o normal é que o verbo concorde com os núcleos do sujeito, se há mais de um núcleo ou um núcleo só, e quando eu tenho o núcleo de um sujeito simples, sujeito determinado simples, eu vou concordar com esse núcleo. Núcleo no singular, verbo no singular, núcleo no plural, verbo no plural. Depois nós vimos a situação do verbo mais o se. Quando é voz passiva, né, esse verbo com o se, o verbo deve ser flexionado concordando com o sujeito ali presente na oração. Da mesma maneira, sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. E quando o sujeito for indeterminado, com a partícula se, utiliza-se o verbo no singular mais o se. Nós também vimos a situação da expressão partitiva mais nome no plural. Expressão partitiva é a expressão que indica parte, fração. Então, expressão partitiva mais nome no plural, você pode concordar com a expressão colocando o verbo no singular ou com o substantivo no plural, colocando o verbo no plural, certo? Ainda dando sequência aí, nós vimos a expressão qual, quais, com os pronomes. Qual de nós, quais de nós, quais de vós, qual de vós, de vocês e assim por diante. Se o pronome qual vier no singular, a concordância é feita na terceira do singular. Então, qual de nós entregará a notícia? Foi o exemplo que eu coloquei no quadro na aula anterior. Quando este pronome vem no plural, quais, a concordância ela é feita na terceira do plural ou com o pronome. Então, podemos dizer, qual de nós iremos ao jogo? Ou, desculpem, gente, quais de nós iremos ao jogo? Ou quais de nós irão ao jogo? Então, quando eu tenho quais no plural, eu posso fazer a concordância na terceira pessoa do plural ou concordar com o pronome que está logo à frente. Logo em seguida, nós vimos expressão numérica aproximativa, quando há no sujeito a indicação de uma quantidade aproximada. A concordância é realizada com o numeral presente na expressão. Então, mais de um estudante chegou no horário. Eu concordo com o numeral 1. Mais de 5 estudantes chegaram no horário. Aqui eu concordo com o numeral 5. Então, na nossa última aula, certo? Nós havíamos já passado por essas 5 regras, que também são apresentadas no material didático de vocês. Agora nós vamos dar sequência. Lembrando que eu pedi para que já comecem, pedi como tarefa, a resolução dos exercícios do capítulo 29 no caderno de atividades. E peço que continuem fazendo esses exercícios, pois provavelmente não terminaram a lista toda. Agora vamos ao nosso livro de teoria. Então, este foi o quadro da nossa aula anterior. Como eu disse, está disponível aqui no mural do curso, na Iônica. Então, no topo do mural de vocês, a minha última postagem foi essa imagem do quadro da aula passada. E agora estamos no nosso livro. Veja só aí. Já vimos essa situação da expressão qual de nós, qual de vós. Expressões numéricas aproximativas também já conversamos. E agora nós vamos para as expressões indicativas de porcentagem. Olha aí comigo. Vou diminuir um pouquinho o zoom. Acho que ficou pequeno demais, né? Olhem aí.
Quando o sujeito é representado por expressões indicativas de porcentagem, a concordância do verbo depende da presença ou da ausência de outra palavra depois da expressão. Então, compare os esquemas. Porcentagem não seguida de outra palavra. Aí nós concordamos com o numeral. Vejam os exemplos que o livro trouxe. Estou tentando me organizar aqui na tela. Consegui. Do total de casas da cidade, apenas 53% dispõe de água encanada. Dentre os moradores, apenas 5% não se preocupam com o problema. Dentre os moradores, apenas 1% não se preocupa com o problema. Então, quanto à porcentagem, a primeira regra que está sendo apresentada aí para nós é o seguinte: se vier somente a porcentagem, sem nenhum substantivo depois, nenhuma palavra logo em seguida, você concorda com o numeral da porcentagem. Então, começando o esquema do nosso quadro de hoje, sugiro que vocês tenham o caderno de gramática aí por perto. Com o nosso quadro de hoje, concordância verbal, parte 2. A parte 1 é o quadro da semana anterior, da aula anterior, que eu já deixei lá para vocês no mural da Iônica. Então, concordância verbal, parte 2. E vamos à nossa primeira regrinha aí da porcentagem, o nosso resumo de concordância verbal. Porcentagem. Quando há somente a porcentagem, concorda-se com o numeral. Certo? Daqui a pouco nós vamos colocar a regra 2. Aqui um exemplo dessa regra 1. Observe, 60% concordaram conosco. Outro exemplo. Observe, 1% concordou conosco. Vejam que nestes casos, o sujeito do verbo concordar é a porcentagem ali expressada e nós não temos nenhuma palavra acompanhando esta porcentagem, certo? Sessenta por cento, 1%. Concordamos com o numeral presente na porcentagem. Agora vamos dar uma olhadinha lá na outra regra que é apresentada. Veja só. Porcentagem seguida de outra palavra. Concorda-se com a palavra. Então, exemplos. É triste saber que 93% da Mata Atlântica já foi destruída. Apenas 1% dos moradores não se preocupam com o problema. Vejam que ali no 1%, mesmo sendo 1%, como eu tenho a palavra moradores logo à frente, a concordância é feita no plural. Então, coloquemos lá essa regra no nosso resumo. Quando há uma palavra acompanhando, concorda-se com a palavra. Exemplos.
Ali acima são exemplos, né? Coloquemos no plural, então. Veja aí comigo. Sabemos que 80% da população é contra a decisão. Então, 80% da população. Neste caso, nós estamos concordando com a palavra população, que está no singular. Por isso, é contra. Sabemos que 1% dos estudantes são a favor. Agora, mesmo sendo 1%, eu tenho a palavra estudantes. Por isso, são. Vou marcar aqui a porcentagem. 80. E vamos marcar também a palavra que segue a porcentagem. População. Estamos concordando com população e com estudantes. Já vamos fechar esta regra por aqui para organizarmos a próxima. Pessoal, sobre essa situação aí da porcentagem, alguma pergunta, dificuldade? Até aqui tranquilo? Então tá bem. Voltando lá, próximas regras. Pronomes relativos que e quem. Aqui nós temos que ter bastante atenção, inclusive porque há discordância de um gramático para outro, certo? A concordância do verbo quando os relativos que e quem exercem função de sujeito da oração depende de qual desses pronomes está exercendo essa função. Veja os esquemas e os exemplos dos itens A e B. Então, olhe aí comigo. Sujeito representado pelo relativo que concorda com o antecedente do relativo. Vejamos o exemplo juntos. Exemplos. Não fomos nós que tomamos aquela decisão absurda. Observe que a palavra que, o pronome relativo que, está retomando o nós. Então, o verbo está concordando com o pronome nós. Por isso, tomamos. Vamos colocar lá no nosso resumo? Pronomes relativos que e quem. 1. Quando o sujeito for o pronome relativo que, concorda-se com o antecedente. Exemplo: os estudantes que se manifestaram estão aqui. Observe aqui comigo, eu vou fazer uma análise junto com você. Aqui surgiu para nós a palavra que é um pronome relativo, certo? Observe que este que, ele retoma um antecedente que é estudantes. Então, o pronome relativo que, neste caso, faz referência à palavra estudantes. Como a palavra estudantes ali representa uma terceira pessoa do plural, o verbo manifestaram concorda justamente com esse antecedente. Então, o verbo está concordando com estudantes.
por isso está no plural. Se ali eu tivesse uma palavra no singular, eu teria o verbo no singular. Então, quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concorda com a palavra antecedente, a palavra que é retomada por ele. Sigamos lá juntos no livro. Mais exemplos. São inúmeros os fatores que levam um jovem a abandonar a escola. O levam concordando com fatores, que é o antecedente do pronome que. Na vida, é importante ouvir os que têm mais experiência que nós. Esse que está fazendo referência a os, por isso o tem no plural, concordando com os. E esse os já substitui algum termo anterior que estava nesse texto de onde tiraram esta sentença. Sujeito representado pelo relativo quem. Mantém-se o verbo na terceira do singular. Porém, há gramáticos que aceitam a flexão do verbo de acordo com o antecedente. Então, veja, não fomos nós quem tomou aquela decisão absurda. Nós não colocamos, não fomos nós quem tomamos. Foram os grafiteiros quem desenhou este belo painel. Colocando lá no nosso resumo. Quando o sujeito for o pronome relativo quem, mantém-se o verbo na terceira do singular. Exemplo. Foram elas quem ajudou o pedestre. E aqui vamos marcar de novo, vejam só. O quem, certo? Está retomando elas. Porém, a concordância do verbo não aconteceu com elas. Ficou na terceira do singular. Conseguiram registrar o resumo desta outra regra? Tudo tranquilo, com a concordância dos pronomes que e quem e o verbo? Está aí para vocês mais uma etapa da parte 2 do nosso resumo de concordância. Então, até o momento, nós vimos aí a situação dos pronomes que e quem, exercendo a função de sujeito, e as regras em relação à porcentagem. Voltando lá para o livro. Nós temos esse complemento teórico e ele é importante para nós. Eu quero que você observe. A expressão um dos, mais nome no plural, mais a palavra que. Quando o relativo que é antecedido pela expressão um dos, mais nome no plural,
o verbo pode ser flexionado, indiferentemente, no singular ou no plural. Então, eu posso falar assim: Ayrton Senna foi um dos pilotos que mais brilhou na Fórmula 1. Ayrton Senna foi um dos pilotos que mais brilharam na Fórmula 1. Então, quando eu tenho um dos, nome no plural, mas a palavra que, eu posso concordar tanto no singular quanto no plural. Feito? Segundo complemento teórico. Pronome relativo quem? Concordância opcional. É o que eu falei para vocês, que em alguns livros há uma certa discordância em relação à concordância do relativo quem. Com o relativo quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular. No entanto, a concordância com o antecedente desse relativo, embora rara na língua atual, também é válida. Compare. Ontem foram os alunos quem coordenou a reunião. Ontem foram os alunos quem coordenaram a reunião. Então, foram os alunos quem coordenou, manteve-se na terceira do singular. Quem coordenaram, realizou-se a concordância com o termo antecedente. Chegamos à concordância ideológica ou silepse, certo? Normalmente, nós também estudamos este item lá no capítulo de figuras de linguagem. O que acontece aqui? Nós temos a possibilidade de silepse de número e silepse de pessoa. Silepse de número. Essa silepse ocorre quando o emissor, ao empregar um sujeito coletivo no singular, flexiona o verbo no plural, fazendo-o concordar com a ideia de plural, expressa pelo coletivo e não com sua forma no singular. No enunciado abaixo, por exemplo, o sujeito dos dois verbos é o mesmo. Observe, no entanto, a diferença na concordância das formas verbais destacadas. Vejam só, vão ampliar aí o exemplo na tela. A torcida ficou tão eufórica com a vitória da seleção que, mais de meia hora depois do final da partida, ainda continuavam nas arquibancadas comemorando a goleada da seleção argentina. Observem que a torcida ficou ali no início. O ficou está concordando no singular, pois a palavra torcida está no singular. Já o continuavam também se refere à torcida, mas no continuavam o autor concordou com a ideia expressada e não com a palavra escrita. Desculpem. Então, o verbo continuavam está no plural, certo? Concordando com a ideia expressada por torcida, que é de muitas pessoas, de uma coletividade. Opa! Isso é silepse ou concordância ideológica. Vamos colocar esse primeiro caso de silepse no nosso resumo? Então vamos lá. Caso 1. De número. Realiza-se a concordância com a ideia de coletividade expressada, não com a palavra, não. Vou colocar com o coletivo, certo? Com o coletivo grafado no singular. Exemplo. Vamos pensar um aqui comigo? Pensando aqui.
O time atuaram. Vou mudar. O time estava bem em campo. Atuaram de forma fantástica. Já vou deixar o espaço aqui para a regra 2. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma palavra que traz uma ideia de coletividade, que é a palavra time. Porém, atuaram, que também se refere a time, está no plural. Então, aí houve uma concordância com a ideia expressada. Um time tem mais de um jogador. Então, atuaram. Porém, o sujeito ali está explícito no singular. Concordou-se com a ideia de coletividade expressada e não com o coletivo ali grafado no singular. Feito? Voltando aqui ao livro, continuamos no estudo da silepse. Ele traz um pequeno complemento teórico sobre a silepse de número. Precisamos rever também. Silepse de número na variedade padrão da língua. Na variedade padrão, a silepse de número só se justifica quando, entre o sujeito representado por um coletivo e a forma verbal, interpõem-se outros termos ou outras orações, distanciando-se assim o verbo de seu sujeito. Compare estas frases. O que ele quer dizer? De uma forma bem grosseira. Só se justifica a silepse de número na forma padrão da língua quando há um distanciamento entre o sujeito e o verbo, que estamos concordando. Quando entre esses dois elementos aparece alguma coisa ali no caminho. Então veja, o rebanho andava sem rumo pela planície, tentava inutilmente achar água. O rebanho andava, concordância normal, gramatical. O rebanho tentava, concordância normal, gramatical. Agora veja o 2. O rebanho andava sem rumo pela planície, tentavam inutilmente achar água. O rebanho andava, de novo, concordância normalzinha. O rebanho tentavam silepse. Por quê? O rebanho está concordando com a ideia de os animais tentavam. E entre o rebanho e tentavam, tem uma oração todinha ali no meio do caminho. Andava sem rumo pela planície. Então, nesse caso, o tentavam é permitido como silepse, mas andavam, no plural, não, porque não há nenhum elemento entre o sujeito e o verbo andar, somente entre o sujeito e o verbo tentar. Veja ali ainda o item 3. O rebanho andavam sem rumo pela planície. Então, o que é considerado já neste caso? Essa frase comum na língua coloquial é inadequada à variedade padrão, uma vez que não há entre o sujeito e o verbo certo distanciamento que justifique o plural nesta forma verbal. Então, o uso da silepse de número só se dá na norma padrão quando há elementos entre o sujeito e o verbo, gerando distanciamento entre os dois. Caso contrário, devemos obedecer à concordância gramatical tradicional. Silepse de pessoa. A silepse de pessoa é caracterizada pela falta de uniformidade entre as pessoas gramaticais envolvidas no processo de concordância verbal. Compare, por exemplo, essas duas formas de construir. Vejam aqui que fica mais claro este caso por meio de um exemplo. Todos os brasileiros falam a mesma língua. Todos os brasileiros está na terceira do plural. Verbo falam também na terceira do plural. Agora já veja a construção na segunda exemplificação. Todos os brasileiros falamos a mesma língua. Neste caso, todos os brasileiros continua a ser uma representação na terceira pessoa do plural. Já falamos concordância na primeira do plural. Então, o que eu devo observar? Provavelmente o autor da sentença também é um brasileiro e colocou o verbo na primeira do plural. Então, não há uniformidade entre as pessoas gramaticais envolvidas, a do sujeito e a do verbo.
Voltando lá para o nosso resumo. Segunda regra, então, em relação à silepse. De pessoa. Não há uniformidade de pessoa entre os elementos envolvidos. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses para vocês. Sujeito, verbo. Exemplo. Os professores trabalhadores da rede pública estamos pensando em paralisação. Então, observem aí comigo. O autor desse texto colocou lá os professores, certo? E logo depois veio a concordância. Estamos pensando. E essa concordância aconteceu na primeira do plural, mesmo sujeito estando na terceira do plural. Por isso, não houve uniformidade de pessoa entre o sujeito e o verbo durante a concordância. Provavelmente porque o autor seria um destes professores. Certo? Perguntas, pessoal. Vimos aí mais uma regra. A que refere-se à silepse. Tudo bem por aí? Tranquilo? E vejam essa explicação que vem no livro, eu acho que ela torna a situação da silepse de pessoa mais clara. Nesse tipo de silepse, o emissor se inclui mentalmente entre os componentes de um sujeito em terceira pessoa. Na frase 2, fica evidente que o falante é um brasileiro. Ele usou todos os brasileiros, mas pensou nós, os outros brasileiros, mais eu. E por isso flexionou o verbo para concordar com nós, primeira pessoa do plural. Vejam mais um exemplo trazido pelo livro. Os gaúchos cultivam as tradições regionais. Os gaúchos cultivamos as tradições regionais. Os goianos têm preferência por pequi e pamonha. Os goianos temos preferência por pequi e pamonha. Então, vejam aí. Na primeira construção, eu coloquei os goianos têm. Já na segunda, eu coloquei os goianos temos. Então, o falante se incluiu no grupo e fez a concordância na primeira pessoa do plural. Neste caso, não é muito verdade, porque eu vivo em Goiás, mas não sou nascido aqui. E vamos ao fim dessa parte do nosso estudo sobre pronomes. Durante esse estudo, o que nós vimos? A regra geral, o verbo mais se, certo? Expressão partitiva, a situação dos pronomes relativos. Também vimos as regras quanto à porcentagem, depois concordância ideológica. Vejam lá no nosso quadro que eu compartilhei com vocês durante a aula de hoje. Porcentagem e concordância ideológica também, que não está ali no resumo do capítulo. Vamos agendar uma tarefa? Terminar exercícios, capítulo 29, no caderno de atividades. Certinho? Tranquilo?